Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, vamos aprender agora sobre a régua graduada, um dos instrumentos mais comuns utilizados em nossas oficinas. Ele é usado para tomar medidas lineares, quando não há exigência de grande precisão. Para que seja completa e tenha caráter universal, deverá ter graduações do sistema métrico e do sistema inglês. O sistema métrico, muito conhecido por nós como medidas em milímetros, e o sistema inglês, medidas em polegada. Aqui apresento para vocês várias etiquetas que são usadas pelo controle de qualidade de uma empresa para colocá-las no lote e equipamentos conformes, equipamentos não conformes, lote de peças que são verificados, lote de peças não conformes. A régua graduada é construída de aço, tendo sua graduação inicial situada na extremidade esquerda e fabricada em diversos comprimentos. São fabricadas com 150 mm, 200, 250 até 300 mm. A mais usual em nossas oficinas é que apresenta com 150 mm de comprimento. A régua graduada apresenta-se em vários tipos, conforme mostram as figuras a seguir. Régua de encosto interno, régua de profundidade, régua de 2 encostos. O uso da régua graduada torna-se frequente nas oficinas, conforme mostra a figura abaixo. Medição de comprimento com face de referência, ou seja, medir o rebaixo de uma peça. Medição de comprimento sem encosto de referência, quando há necessidade de se medir o comprimento ou a altura de uma chapa. Medição de profundidade de rádio, quando há necessidade de medir o rebaixo de uma peça. Medição de comprimento com face interna de referência, ou seja, medir, por exemplo, uma luva. Medição de comprimento com apoio em um plano, quando há necessidade de medir, por exemplo, a altura de uma chaveta. Características da boa régua graduada. Ser de preferência construída em aço inoxidável, ter graduação uniforme, apresentar traços bem finos, profundos e salientados em preto. Conservação. Evitar quedas e contatos com ferramentas de trabalho. Evitar flexioná-la ou torcê-la para que não se empene ou quebre. Limpá-la após o uso para remover o suor e as sujeiras. Aplicar-lhe ligeiramente uma camada de óleo fino antes de guardar. Vamos aprender agora a trabalhar com essa régua no sistema inglês ordinário, ou seja, polegada. As graduações da escala são feitas dividindo-se a polegada em 2, 4, 8 e 16 partes iguais, existindo em alguns casos escala com até 32 divisões. Mas as nossas réguas mais usuais em oficinas são aquelas que apresentam até 16 divisões. Okay? Vou apresentar para vocês aqui o cálculo, como se faz para fazer essa leitura. Pegando-se aqui uma medida de 0 até 1 polegada. Se nós dividirmos esse espaço total em duas partes, temos que 1 dividido por 2 é igual a pegarmos 1 e multiplicarmos pelo inverso. E teremos aqui meia polegada. Note que dividimos 1 polegada em duas partes. Se nós pegarmos e dividirmos agora em 4 partes iguais, temos que dividido por 4 é 1 que multiplica o inverso. E nós vamos ter 1/4 de polegada, ou seja, 1/4. Aqui nós temos 1/4, meia polegada e 3/4 da polegada.
nós dividimos de 0 a 1 polegada em 4 partes iguais. E ainda podemos também dividirmos em 8 partes e 16 partes, como vou demonstrar aqui para vocês. Se pegarmos a medida de 1/4 e dividirmos em 2 partes iguais, nós temos 1/4 que multiplica meio. E teremos 1/8 da polegada. Viemos aqui e marcamos 1/8 da polegada. Com mais um traço. Se dividirmos novamente esse 1/8 de polegada em 2 partes iguais, nós teremos 1/8 da polegada dividido em 2 partes iguais. E teremos 1/8 que multiplica o inverso do outro número. E nós teremos 1/16 da polegada. Ou seja, dividimos toda a nossa régua graduada em 16 partes iguais, onde cada traço desse tem como medida 1/16 da polegada. E se quisermos dividirmos em 32 partes, é só pegarmos e dividirmos 1/16 da polegada em 2 partes iguais, onde teremos 1/16 que multiplica o inverso, onde teremos 1/32 da polegada. Ou seja, é pegar um traço deste e dividi-lo também ao meio. E aí teremos 32 partes iguais. Como mostra aqui os cálculos, vamos dar uma lida para entender. Ampliando aqui a régua graduada, o espaço entre 0 e 1 polegada. O técnico dividiu essa 1 polegada em 2 partes. Ele pegou 1 e dividiu para 2, como já demonstramos no cálculo anterior. 1 que multiplica o inverso do segundo número é igual a meia polegada. Dividimos 1 polegada em 2 partes iguais. Cada pedaço ficou com meia polegada. Pegamos novamente meia polegada e dividimos em 2 partes iguais. Ou seja, ficamos com 4 pedaços, 4 partes iguais, onde cada um traço desse vale 1/4. Seguindo nesse estudo, nesse pensamento, chegaremos à conclusão de que de 0 até 1 polegada, dividido em 8 partes iguais, cada pedaço ficou com 1/8 de polegada. Continuando o estudo e continuando a divisão, se pegarmos 1/8 dessa polegada e dividirmos em 2 partes iguais, chegaremos à conclusão que teremos 1/16 da polegada. Se quisermos dividir ainda mais, nós chegaremos à conclusão: basta pegar 1/16 da polegada e dividir em 2 partes iguais, e teremos 1/32 da polegada. A régua mais usada em nossas oficinas são aquelas que têm entre 0 e 1 polegada 16 divisões. Note que você observou aqui 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16. E você deve estar se perguntando: de onde surgiu esse 1/8, 1/4, 3/8? Lembremos que
No nosso ensino fundamental, nos foi ensinado que, toda vez que tivermos uma fração em que numerador e denominador puder ser simplificado, devemos sim simplificá-lo. Ou seja, se cada traço desse tem a divisão de 1/16 da polegada, o segundo traço vai equivaler a 2/16. 2/16 podemos simplificá-lo, o que daria 1/8. Conclui-se que todos os traços que são pares devemos dividi-lo. Ou seja, 1/16 da polegada não há necessidade de simplificá-lo, mas 2/16 sim. Simplificando 2/16 por 2, teremos que o segundo traço irá dar como valor 1/8. O terceiro traço não tem como simplificá-lo, então deixamos com 3/16. O quarto traço ele equivale a 4/16 da polegada e devemos simplificá-lo, pois isso ajudará a gente a obter uma medida mais exata e facilita o cálculo. Todos os números pares, as frações pares, devem ser simplificados, para que isso não aumente o nosso erro na leitura e nem façamos muito cálculo.